vai pensar. Como que eu posso pensar em Deus? Deus é espírito. Deus é espírito. Ele não é emoção, ele não é alma, ele é espírito. Quando você eleva o seu pensamento até esse Deus invisível, mas você pensa na palavra dele, a promessa dele. Jesus disse assim: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Eu tenho certeza que ele está aqui. Então, quando nós elevamos o pensamento à palavra dele, na palavra dele, nós entramos na presença dele. Amém? E isso depende de cada um. Eu não posso elevar o seu pensamento a Deus, eu só posso elevar o meu pensamento a Deus. Você eleva o seu pensamento a Ele. Então, você vai aproveitar essa palavra e falar com Deus: ó, meu Deus, se o Senhor está aqui, não é possível sair daqui do jeito que eu entrei. Tem que haver alguma coisa. É ou não é? Fala a verdade. Se o Senhor está aqui, e eu sei que eu não mereço, mas eu estou aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra. Então venha ao encontro da minha necessidade. Deus vai responder você. Você não vai sair daqui da forma como você chegou. Amém? Vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Pai. É como nós falamos aqui para teu povo, meu Senhor. Se o Senhor está aqui mesmo, conforme está escrito, conforme o Senhor falou, se essa palavra é verdadeira, então nós não podemos perder tempo aqui. Tem que haver uma resposta tua para conosco, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor prometeu. O Senhor disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, nós temos certeza, fé, que o Senhor está aqui. Mas isso ainda não é o suficiente. Nós precisamos de respostas, meu Pai. Eu tenho certeza que há pessoas aqui com dúvidas, com receios, com muitos medos, muita tristeza, muito problema. Então, meu Senhor, todos vieram para buscar a tua resposta. E o Senhor nunca disse não àqueles que te invocaram com sinceridade. Então eu peço, ou nós pedimos, nós unimos a nossa fé na tua palavra e pedimos: venha ao encontro da necessidade de cada um que aqui está, meu Pai, para que ninguém saia daqui esta noite da forma como entrou, porque não é possível. Se a gente estivesse indo ou dentro de um baile, de um lugar de divertimento, a gente ia sair alegre. Mas nós viemos na tua casa para buscar a tua presença, para saber o que é que o Senhor quer de cada um de nós. Eu te peço então, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro da necessidade do teu povo, para que teu povo possa santificar o teu nome por onde quer que for, para que o teu reino se espalhe através do teu povo, por toda a terra. E então, finalmente, seja feita a tua vontade,
através dele, aqui na terra, como é feita no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tome assento. Olha, eu venho pensando e buscando a palavra que vai ao encontro da necessidade de vocês. E não resta a menor dúvida que a maior necessidade é aquela que atende aos anseios e aspirações da nossa alma. O que mais atende a nossa alma? O que mais preocupa você? O que mais incomoda você? Quando a gente é jovem, não pensa no futuro da nossa alma. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente sabe que a nossa hora está chegando. Não é verdade? Sim ou não? Tudo cessa neste mundo, tudo acaba. Tudo acaba. Mas e a alma? E a nossa alma? Para onde vai? Me ensina, me fale a respeito da alma, porque eu preciso saber para onde vai a minha alma. E é essa a questão, e é esse o texto que nós queremos ler com você. Se você tem a sua Bíblia aí, seria ótimo você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos falar de algo que está dentro de você, que é a sua maior riqueza. Não há nada mais rico no mundo do que a alma de cada um de nós. Na minha vida, a coisa mais preciosa é a minha alma. Não tem nada mais precioso, porque ela é eterna. A alma não morre. A alma não tem sexo, a alma não tem cor. A alma é alma, jovem, velho, seja lá o que for. Alma é alma. E para onde vai a minha alma? Essa é a pergunta. Jesus responde isso. E ele responde com clareza, para não deixar ninguém com dúvida. E é isso que nós queremos tratar nesta noite. Lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz o texto, olha só que bacana. Ora, o quê? Não é assim, não. Não é assim. Ora, Jesus diz, ora, havia, quer dizer que aquilo que ele vai falar não é uma parábola, não é um conto, não é uma história, é um fato que aconteceu na Babilônia, quando o povo de Judá foi levado cativo por Nabucodonosor, e dentre os cativos havia 2 homens, um rico e um pobre. É o que Jesus fala. Havia um homem rico. Interessante que só Jesus podia falar isso, porque Jesus viu o destino do rico e o destino do pobre.
Ele viu. Então, só ele tinha autoridade para falar sobre o que vem depois da morte. Você tem que saber. Você tem que saber para você poder decidir o futuro da sua alma. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Regalada e esplendidamente. Quer dizer, tinha uma vida abastada, aparentemente feliz. Não faltava nada. Imagine naquela altura, se vestir de púrpura e linho finíssimo. Você pode imaginar como deveria ser essa roupa. Por outro lado, aí Jesus vai para o outro extremo. Havia também um homem, ou um certo mendigo, chamado Lázaro. Interessante que Jesus não dá o nome do rico. Não dá o nome do rico. Por quem? Por que Jesus não deu o nome para o rico? Ele tinha nome. Não é verdade? Mas por que não fala o nome dele? Essa é a pergunta. Por quê? Por que falou o nome do pobre e não falou o nome do rico? Você vai ver que o rico, quando a pessoa tem a sua alma perdida, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, nega o Senhor Jesus aqui na terra, ele também nega o nome dessa pessoa. Essa pessoa não é mencionada. O nome do pobre foi falado, Lázaro. E o nome do pobre foi escrito no livro da vida. Mas o nome do rico nem sequer foi mencionado. Isso é muito importante você saber. Porque só depende da sua decisão, a minha para a minha alma, a sua para a sua alma. E preste atenção, repito, a sua alma é mais importante do que todas as almas que você ama. Entes queridos, familiares, pai, mãe, mulher, marido, filhos, etc. Tudo. A minha alma, para mim, é mais importante do que tudo que existe na face da terra, inclusive entes queridos. Porque a minha alma, eu quero que a minha alma viva a eternidade com Deus. Porque ela vai viver a eternidade ou com Deus ou no lago de fogo e enxofre, onde estarão o diabo, o falso profeta, o anticristo, a morte vai para o inferno também. Aliás, para o inferno não, vai para o lago de fogo. E também o inferno vai para o lago de fogo. Além desses 5, irão também aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foram excluídos, ou não foram escritos no livro da vida. Jesus fala isso lá em Apocalipse. Então, diz o texto que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta a porta do rico.
Provavelmente esse homem era leproso e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. É o quadro que Jesus pinta, que você pode imaginar. É ou não é? A gente pode imaginar como era essa situação. O rico vivendo ostensivamente, o pobre vivendo uma vida avessa do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele queria apenas as migalhas, ele estava com fome mesmo. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Veja que Jesus dá detalhes da situação do pobre. Ele está falando aqui de almas. A alma do rico e a alma do pobre. Não está falando do rico e de Lázaro. Está falando da alma. Está se referindo à alma deles. Mas o que eles eram antes de morrer. Como estava aquela situação deles. Como era a vida deles. Então, no versículo seguinte diz, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quando fala foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isso faz a gente ter memória daquelas pessoas que partiram, que você conhece, você deve ter visto, entes queridos que partiram, e no semblante delas, você viu o sufoco, viu um semblante caído, um semblante triste, um semblante, digamos assim, sofrido, porque é o que os médicos costumam falar, que quando a pessoa morre, os enfermeiros, etc., as pessoas quando morrem, ou a pessoa morre com aquela sensação de estar descansando, em paz, ou então morre com o semblante desesperado. Nós vimos o relato de uma mulher que trabalhava para preparar o corpo das pessoas para o sepultamento, e ela fala, ela não tem nada a ver com a fé cristã, mas ela fala que há pessoas que morrem com desespero. Eu ouvi relato de médicos que disseram que realmente a pessoa, quando passa da morte, da vida para a morte, então há aquelas pessoas que ficam assustadas, que querem fazer alguma coisa para mudar aquela situação, mas não pode. Então, aquele semblante caído fica registrado ali. Já a pessoa que morre em paz, ela simplesmente dorme. O que é isso? Então, aqui Jesus fala que quando morreu o pobre, Lázaro, foi levado pelos anjos.
quer dizer, 2 anjos, pelo menos, vêm tomar a alma daquele corpo. E a pessoa realmente sente aquele alívio de ter deixado o peso do corpo neste mundo. Então, o semblante da pessoa é sereno, é tranquilo, pacífico, porque são 2 anjos. É a última visão que a pessoa tem aqui na Terra. Por outro lado, quando a pessoa morre no desespero, é porque vieram os espíritos imundos, os demônios, para agarrar a alma daquela criatura. E isso se confirma também no caso de um homem que lá no templo, ele estava frequentando o templo, e ele era filho de um pai de santo. E ele veio falar conosco que quando o pai dele estava preparando-o para assumir o lugar dele, ele era pai de santo, o pai o levou no cemitério. E lá no cemitério, ele mostrou, olha, esse aqui tem que fazer isso, isso, isso e isso. Esse aqui você também pode fazer isso, isso e isso. Aí o pai passou de largo de um túmulo. E ele perguntou, pai, e aquele ali? Não, aquele ali nós não podemos tocar. O túmulo dos que são de Deus são preservados. É preservado. Então, nós temos histórias que falam sobre isso. Casos verídicos. Então, esses anjos vieram buscar aquele homem que havia morrido, levado-o para o seio de Abraão, que significa para onde está Abraão. Por que ele foi para o seio de Abraão? Porque ele cria no Deus de Abraão. Ele não é que ele cria em Abraão, ele cria no Deus de Abraão. Ele era filho de Abraão pela fé. Os que verdadeiros são cristãos também são filhos de Abraão pela fé. Entende? Está claro? Então, vamos continuar aqui o texto. Ele diz assim: e morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Mais nada. Foi sepultado. Você imagine que o sepultamento do rico deve ter sido ostensivo, coisa assim, bem luxuosa. É ou não é? Muita gente fazendo rezas, preces, sim ou não? Como é o caso dos ricos, quando são sepultados, eles, há aquele funeral bem ostensivo. É ou não é? Isso deve ter acontecido com o rico. Aí no versículo seguinte, diz, continuando agora com o rico, e no inferno, logo após o versículo 22, que fala que o mendigo foi levado para os anjos, fala também que morreu o rico e foi sepultado. Aonde que ele ficou? Para onde foi? Aí, no versículo seguinte, imediatamente Jesus disse, e no inferno, você pode conferir isso em qualquer Bíblia. Há textos diferentes uns do outro, mais ou menos,
mas você pode conferir que todos falam do inferno. Morreu o rico e foi, e no inferno, ergueu os olhos. A pergunta é, ele ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, Lázaro com Abraão. E chama a atenção aqui que alma é algo abstrato, não é? Você não vê a alma. É ou não é? Você vê a sua alma? Não vê, é abstrato. Mas aqui diz que ele, lá no inferno, ergueu os olhos. Como é que pode? Por quê? Ele ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, se ele viu, se ele tinha olhos, é porque tinha um corpo. É ou não é? Esse corpo é justamente o corpo que é dado aos que morrem sem a salvação. Recebe um corpo, porque nós recebemos um corpo para viver sujeito à terra. Por isso, o nosso corpo tem elementos da terra. Do pó para o pó. Não é isso? Sim ou não? Concorda comigo? Então, mas quando a pessoa tem a sua alma retirada do corpo, ela recebe um outro corpo. Da mesma forma como Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu um corpo, o corpo glorificado, transformado. Esse corpo glorificado é para estar sujeito ao reino dos céus. Assim como o nosso corpo está sujeito ao reino deste mundo, o corpo que se recebe, que as almas recebem, é para viver de acordo com o reino que ela vai, para onde ela vai. Se ela vai para o inferno, ela recebe um corpo que não é destruído. É impossível destruir. É um corpo que tem olhos que veem. E mais, um corpo que diz assim, uma vez olhando, viu Lázaro lá no seu seio e clamando disse, Pai Abraão, isso é o rico, Pai Abraão, porque esse rico era um filho de Abraão. Digamos assim, como se diz, dos filhos de Abraão. Ele era um filho de Abraão. Não Abraão, na fé de Abraão. Não estava na fé de Abraão, mas ele era um descendente de Abraão. Então, ele chama Abraão de pai. Mas Abraão não era pai dele. Mas ele chama de pai. Tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha só. Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque o quê? A língua. Me refresque a língua. Quando eu vejo esse texto, eu lembro que eu tenho que parar de falar para poder molhar a língua, senão não sai nada.
Mas não é só eu, não, você também. É ou não é? Então, manda a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo, água no ponta do seu dedo, e me refresque a língua. Língua, quer dizer, olhos, língua, visão, né? Porque estou atormentado nesta chama. Ele não diz assim, eu estava atormentado. Eu fui atormentado. Ele fala no tempo presente. Está atormentado. Até hoje está atormentado. Ele continua atormentado. Ele continua atormentado. Não mudou a situação dele. E disse ainda, disse, porém, Abraão, filho, Abraão o chamou de filho, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Não quer dizer com isso que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, zero. Ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno porque merece. Mas porque há um fator que faz mudar a vida, a sorte, ou melhor, a vida das pessoas, das almas, que se chama a fé. Não é o meu trabalho que vai me garantir a minha salvação eterna, mas a minha fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Se eu creio, se eu tenho fé em Jesus, então eu obedeço a sua palavra. Eu sigo a sua palavra. Eu como se diz, eu me adapto à vontade dele. Isso se chama fé. Envolve decisão, não envolve sentimento. Não é porque eu faço boas obras que eu vou herdar o reino dos céus. Não. Mas porque eu creio na palavra de Deus. Eu trabalho com a palavra de Deus. Eu ensino, eu prego a palavra de Deus. Mas não só ensino e prego, eu vivo aquilo que eu prego e ensino. Eu vivo essa fé. Por isso eu falo com vocês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está convencendo muitas pessoas aqui agora. Ele está convencendo você. Está abrindo seus olhos, o seu entendimento para você compreender o risco que a sua alma corre enquanto não tiver a sua vida pautada com a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus veio ao mundo para dar a alma dele em favor da sua, da minha e de todos aqueles que lhe obedecem. Bom, continuando, diz assim o texto. Eu estou querendo correr, mas não dá não, porque tem que explicar coisa aqui muito forte. Mas eu estava falando que não é porque o rico é rico que aqui recebeu bênçãos que lá depois da morte ele vai para o inferno. Não. Você vê que Jesus deu a dica do rico, que ele vivia
esplendidamente, não é? E à porta dele havia um pobre mendigo faminto, desesperado. E essa é a situação. O rico não deu a mínima para aquele pobre que estava passando fome, que estava desesperado. Já o pobre não tinha nada. Zero. Tinha pecado? Tinha pecado. Ele tinha tanto pecado quanto o rico. Mas a diferença é que o pobre tinha a fé em Abraão. No Deus de Abraão, melhor dizendo. Só a fé. Repito, nós não somos salvos porque merecemos, mas porque cremos em Jesus. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos dele? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado. Então, a crença, repito, não é um sentimento de amor ou de bondade, nada disso. A crença é colocar a cabeça na palavra de Deus e seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos. Essa é a fé, que não depende do seu coração. Se você esperar sentir vontade de fazer alguma coisa de boa ou de má, isso não vai mudar a situação. O que muda a situação em relação à sua alma é a sua cabeça, o seu espírito, o seu entendimento. Eu quero, eu aceito, eu me submeto à palavra de Deus. Ou então eu não quero, eu não aceito. Eu acho muito injusto que tudo que está acontecendo nesse mundo, eu não acredito que haja céu nem inferno. Tudo bem. A gente respeita a sua opinião. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, próprio Deus, fala aqui o destino das duas almas. Então, continuando, ele disse: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há mais, não adianta fazer reza, missa, oração, pode pegar toda a riqueza que a pessoa possui e coloca no altar, não vai mudar a sua situação, a situação da pessoa que morreu. Morreu, não tem mais jeito. Saiba disso. Morreu, acabou. A esperança acabou. De ser salvo, acabou. Então, nada que se fizer em vida pela pessoa que morreu vai resolver. Nada, nada, mas nada, tão certo como Deus existe. Nada. Então, no versículo 27 diz, o que no 26 diz, ninguém, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Não tem mais jeito. Não tem ponte. Morreu, acabou. Interessante isso, né?
Isso abre os olhos da gente para então pensar, raciocinar, pesar, avaliar e decidir o que nós vamos fazer com o futuro da nossa alma. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, pode chamar de Pai, pode chamar o que quiser, que não vai mudar a situação. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Que mandes quem? Lázaro ir na casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Olha só. Esse homem rico tinha a coisa mais preciosa, mas que não tinha mais valor naquele lugar. A consciência. Tinha consciência. Ele tinha consciência. A pessoa que vai para o inferno tem consciência do que deixou aqui na terra. A oportunidade, negou Jesus, tem irmãos, tem parentes, tem ente querido. Então mande Lázaro lá na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sabe que tormento é uma palavra forte, não é? Tormento é algo que a pessoa às vezes passa por um tormento e às vezes não resiste e acaba se matando. Sim ou não? Não é assim? A pessoa depressiva, ela chega um momento que ela não aguenta o tormento que é aquela situação e dá cabo da vida. E quantos não têm se matado por causa de um tormentozinho neste mundo? Bispo, o senhor está falando tormentozinho, mas a coisa é feia. Eu sei que é, eu sei, mas diante do tormento que se refere aqui no inferno, não tem escapatória, porque aqui você tem tormento, mas você tem esperança de um dia mudar. É ou não é? A pessoa está no final da vida dela. Há uma esperança de viver mais um pouquinho, sim ou não? Está com uma doença incurável, em estado terminal, mas ela alimenta dentro de si ainda o quê? Uma esperança de sair dali. É ou não é? Sim ou não? Essa é a realidade. Tem uma esperança. Mas aqui, o tormento não deixa a pessoa ter esperança nenhuma. Ele apenas tenta ajudar os seus irmãos, quer dizer, consciência. Mande que eu vá à casa de meu pai para dar testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quer dizer, Deus enviou Moisés com a lei, deu os profetas que profetizaram a respeito da salvação. Deus, hoje, os pastores, os servos dele, que pregam a palavra, que ensinam a palavra pelo mundo inteiro. A palavra de Deus está sendo divulgada. Todos estão tendo a oportunidade de conhecer a salvação, que é o que nós estamos fazendo agora.
É o que nós estamos fazendo agora. Porque eu sei que muitas pessoas, por falta de conhecimento, estão distraídas com a vida. E não pensam na sua alma. Ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, isso é repito, foi no tempo da Babilônia, quando eles estavam na Babilônia. O rico se dava bem, mas o pobre não. Então, mas ambos eram judeus. Ambos mostram que eram judeus, porque consideravam Abraão como pai. Eles têm Moisés, a lei, e os profetas. Tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. E isso aconteceu na época de Jesus. Não foi? Lembra? Sim ou não? Jesus ressuscitou um outro Lázaro. Foi ou não foi? E estava morto há 4 dias. Sim ou não? Jesus o ressuscitou. E ele andou. As pessoas viram esse Lázaro. E o que os judeus quiseram fazer com ele? Matá-lo. Por quê? Era uma testemunha da ressurreição. Entenderam? Você está entendendo? Está com sono, senhora? A senhora? Não acorda não, senhora. Não dorme não, desculpa. Não dorme não. Eu penso que cochilar agora não vale a pena. Porque eu não sei quando nós voltamos aqui, eu não sei quando você vai ouvir novamente ensinamento igual a esse, que fala do que vai acontecer depois que nós descermos à sepultura, porque isso vai acontecer com todos nós. Sim ou não? Sim ou não? Graças a Deus. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se eu fosse hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Não que eu seja infeliz, nada disso, mas porque a minha esperança é estar um dia com o meu Senhor e viver a eternidade com Ele e não ver tanta desgraça, tanta injustiça, tanta miséria como eu tenho visto nesse mundo. Não ver mais pessoas sofrendo e não podendo fazer nada, tentando ajudar e não querendo ajuda. Isso que dói na gente. Essa é a nossa dor. Nós queremos que vocês tenham, no mínimo, aquilo que Deus nos tem dado. Mas isso eu não posso decidir por vocês. E nem Deus pode decidir por vocês. Isso é uma coisa pessoal. Deus nos deu livre arbítrio. Deus, quando nos fez perfeitos e com livre arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quer. É como o seu filho. Você tem filho. Você que tem filho. Você tem um filho, você gerou um filho. Enquanto aquele filho é pequenino, você cuida dele. Você fala, faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Mas chega uma idade que ele
se solta da sua autoridade e quer viver sozinho. Não é assim? É isso que acontece com a humanidade diante de Deus. Mas Deus não tirou a nossa liberdade, o nosso direito de escolher. Amém? O direito de escolher é de cada um. Nós estamos profetizando, nós estamos pregando, ensinando. O que você vai fazer com essas informações? A sua vida eterna, ou morte eterna, vai depender disso. Não pense que morreu e a pessoa está lá descansando, não. Veja o que ele fala. Eu estou aqui neste tormento. Tormento, ele fala várias vezes tormento. Quer dizer, está acordado, atormentado. E tem consciência do que está acontecendo aqui. Porque ele passou por aqui. Tem consciência de que ouviu um profeta falando, mas não deu ouvidos, não deu atenção, não fez a escolha certa. Tem consciência das oportunidades que ele teve de se converter e não quis se converter. Então, agora não tem mais jeito. Graças a Deus, para nós tem jeito ainda, não é? É verdade ou não é? Porque você está consciente agora. Você tem dúvida a respeito disso? Isso não é uma parábola. Isso é um fato, uma realidade. Jesus viu, porque Jesus já era antes de vir ao mundo. E ele viu a situação desses dois, que deixou bem claro para todos nós. Amém, pessoal? Não depende de religião. Ah, eu tenho a minha religião. Religião não salva ninguém. Ou salva. Se religião salvasse alguém, esse mundo seria um mar de rosas. Sim ou não? Porque todo mundo é religioso praticamente. Sim ou não? É ou não é? Não é verdade? Cada um tem o seu Deus, cada um, enfim, cada um tem a sua fé. Mas o que salva é aquele que decide na sua cabeça aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque ele veio para salvar a todos os que nele creem. Todos os que nele creem e obedecem a sua palavra. Está escrito isso. Se eu não me engano, lá, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus, por favor, meu filho, põe aí no texto. Hebreus capítulo 5 e versículo 9. Está aí. Está escrito. E sendo ele, referindo-se a quem? A Jesus. E sendo ele consumado, quer dizer, ele foi sacrificado. Veio a ser a causa eterna, da eterna ou de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, não lê rápido, não, porque você não vai entender. Você tem que prestar bastante atenção nas palavras e até nas vírgulas e pontuação, para que você entenda a mensagem que Deus quer dar para você. Então, os que lhe obedecem é que recebem a salvação. Não é os que sentem a salvação. Não é os que fazem caridade, não. Não são os pregadores, não. Aqueles que lhe obedecem. Quer dizer, a obediência é uma ação da cabeça. É ou não é? Inteligência, decisão, não é um sentimento. Então, eu gostaria
de fazer uma oração em favor daquelas pessoas que diziam: ô bispo, o Espírito Santo me convenceu, eu estou convencido, eu não sabia disso, mas eu estou convencido. Não é convencido por mim, não. Eu estou convencido pela própria palavra. E eu quero a minha salvação aqui agora. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Não estamos oferecendo a você uma religião. Não estamos oferecendo a você frequentar uma igreja. Não. Nós estamos oferecendo a você o direito de você escolher a sua vida eterna ou a morte eterna. Só vai depender de você. Se você quiser, por favor, venha à frente, nós vamos orar para você nesse aspecto, em nome do Senhor Jesus. A minha vida eu entrego a Deus. A minha vida eu entrego a Deus. Pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Só o Senhor para convencer a gente da Tua palavra. Porque vivemos num mundo de mentira, de engano, de ilusão. Um mundo do inferno. Essa é a realidade. Diante de tantas calamidades, distorções, injustiça e toda a sorte de males, nem todos atentam para a tua palavra. Mas estas pessoas que se ergueram, vieram à frente, que estão agora mesmo diante de ti, entregam suas vidas nas tuas mãos. Então o que eu peço agora, meu Pai, mas eu peço cobrando a tua palavra, cobrando a tua promessa. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eu preguei o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. A tua palavra. Eu falei exatamente a tua palavra. Agora, essas pessoas estão entregando suas vidas. Então agora mesmo, Senhor, venha ao encontro delas. Venha libertá-las do passado triste, dos pensamentos que nada acrescentam, tem acrescentado na vida dela, das filosofias. Venha libertá-las, meu Pai, de si mesmas e deste mundo vil, e implantar dentro delas o teu reino. Quer dizer, o teu senhorio. Eu peço em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, toca nessa criatura, fala com ela,
Só o Senhor pode fazer isso. Mais ninguém. Venha sobre elas, meu Senhor, e faça-as livres de todo o passado até aqui, para que a partir deste momento comece uma vida nova. A partir deste momento, novos pensamentos, novo coração, uma nova mente, uma vida nova. Venha sobre elas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale você com Deus agora. Converse com Ele. Eu não aceito mais essa vida. Fala com Ele. Reclame com Ele. Pode reclamar. Pode reclamar. Oh, meu Deus, eu não aceito mais ser escravo ou escrava do pecado, escravo da destruição, escravo de uma vida mesquinha, miserável, escravo da depressão, escravo de remédios, sonoríferos, tranquilizantes, escravo dos vícios, das drogas, escravo deste mundo. Eu não quero mais. Eu quero a liberdade. Eu quero o livramento agora. Fale com Ele agora, mas fale com as suas próprias palavras, por favor. Eu queria parar a música para que as pessoas não viessem confundir a fé com a emoção. Tenha a sua consciência consciente de que o que Jesus ensina é para você. Ele aceita você como você está. Não interessa quão destruída, desgraçada você tem sido a sua vida, mas Ele aceita você do jeito que você está. Ele aceita você, Ele perdoa você, Ele lava os seus pecados. O sangue dele continua vivo para lavar a sua alma e fazer de você uma pessoa nova, aqui e agora, para começar uma vida nova a partir de agora. Nova criatura. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, desça sobre este povo, desça sobre ela, meu Pai, sobre ele, e faça a tua obra. O que o Senhor fez na minha vida, faça na vida dela. Para que todos saibam, mesmo que não queiram te aceitar, mas tenham consciência de que o Senhor é um Deus vivo. E essa criatura venha a ser testemunha viva do Senhor aqui na terra. E isso só é possível, meu Pai, quando o Senhor se manifestar na vida dela. Quando o Senhor fizer aquilo que o Senhor prometeu fazer. Seja livre, amiga e amigo. Em o nome do Senhor Jesus. Agora, não diga nada. O Espírito Santo fala com você. Ele fala aí agora. Sem emoção. Sem nada mais. Só Ele e você. Tua palavra, meu Pai, é espírito e vida. Então venha acontecer espírito e vida
nessa pessoa, nessa criatura, nesse corpo. A partir de agora, enche essa criatura de paz. Enche essa criatura de alívio. Faça-a esquecer o que foi a vida dela daqui para trás e começar uma vida nova na vida dela. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, receba a paz, amiga e amigo. Receba a paz. Receba a paz de Deus. Agora. Você que nunca experimentou a paz, receba a paz de Deus, do Espírito de Deus. E com a paz, logo em seguida, vem a alegria por causa dessa paz. Receba a alegria. Você tem chorado. Você tem vivido uma vida amarga. Um dia você disse para Deus e Deus ouviu a sua oração. Você disse para Deus, só Deus sabe disso. E você? Você disse, eu não posso acreditar que o Senhor existe. Olha a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, então me dê um sinal. Deus ouviu a sua oração. E aí está o sinal, a paz. Receba a paz. Aquilo que ninguém pôde te dar e pode te dar. Receba a paz. E com a paz, a alegria, a satisfação, da certeza que agora você é de Deus. Agora você não teme mais a morte. A morte não mais assusta você, porque você sabe em quem tem crido, que o teu Redentor vive e que se faz presente dentro de você. Aleluia. Se você quiser agradecê-lo pela paz, pela alegria, fique à vontade. Agora não peça nada. Ofereça a Deus a sua oferta sincera, que sai das profundezas da sua alma. Ofereça a Ele essa oferta, a sua gratidão, porque Ele é com você. Isso. Fique à vontade agora para adorá-lo, para agradecê-lo. Fique à vontade agora para servi-lo. Fique à vontade. Ele quer você. Aleluia. Ele quer usar você tanto quanto Ele tem me usado. Ele quer fazer de você uma pessoa tão feliz quanto nós temos sido felizes. Mas a partir de agora, a partir desse momento, Ele vai guiar a tua mente. Ele vai dirigir a sua mente, Ele vai falar, Ele vai orientar. Quando você lê a Bíblia, Ele vai falar com você. Quando você dobrar os seus joelhos e orar, você vai falar com Ele. Essa comunhão, esse casamento, essa aliança, você e Ele e você, é por toda a eternidade. Aleluia. É para toda a eternidade.
a partir de agora. Aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo. Isso mesmo. Fique à vontade. Se você quiser exprimir essa alegria, fique à vontade. Fique à vontade. Aleluia. Ele ouviu a sua oração. Viu? Viu? Ele ouviu a sua oração naquele dia que você estava revoltada ou revoltado. Ele ouviu. E aí, ei-lo aqui agora. Está aí, pronto, dando resposta para você. Graças a Deus. Aleluia. Isso mesmo. Dê graças a Deus. Fale com ele agora em nome do Senhor.